meu nome é Patrícia, eu moro em Aldeia Velha, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu fui arqueóloga por um tempão e hoje eu gosto muito de costurar, eu tenho um ateliê de costura. E nesse ateliê eu costumo brincar também, então eu faço tapetes de contação de história. Eu tenho um projeto sobre a história de Aldeia Velha, com uma amiga que é historiadora, e nós trabalhamos a história de Aldeia Velha a partir da informação oral, a partir da tradição oral. E aqui nesse tapete de contação de história, o que eu fiz? Eu posicionei as montanhas daqui da região, as áreas de preservação ambiental, os rios, as áreas de mata, as áreas de lavoura, até o Oceano Atlântico. Então hoje eu vou contar para vocês uma história. Há muito tempo atrás, muito mesmo, não existiam fronteiras, era tudo uma terra só. Ela não era de ninguém e, ao mesmo tempo, era de todo mundo. Nessa época, os seres humanos que viviam por essas bandas viviam livres por entre as matas e os rios. Eram os povos originários. Eles vieram lá da Amazônia, passaram por onde hoje fica o estado de Minas Gerais, subiram a Serra do Mar, desceram em direção ao Oceano Atlântico e foram parando nas margens dos grandes rios, como o Rio São João. Esses povos, que viviam por aqui antes dos colonizadores europeus chegarem, se chamavam Una. Eles pescavam, caçavam, coletavam moluscos, frutas, ovos. Começaram a cultivar também algumas plantas, como o milho, o amendoim, a abóbora e até a melancia. Os descendentes dos Una foram os Goitacá e depois deles, os Puris. Eram povos que amavam a água. Eles passavam várias horas do dia dentro da água. E eles também adoravam se enfeitar. Eles usavam adornos, eles pintavam o seu corpo e eles cortavam o cabelo de uma forma um pouco diferente. Eles também eram excelentes guerreiros. Eles manejavam o arco e a flecha como nenhum outro povo. Só que não tem como falar de colonização sem falar de escravidão, sem falar de extermínio e sem falar de aculturação. Quando os europeus chegaram por aqui, muitos índios foram mortos. Os que não foram mortos foram escravizados para trabalharem nas missões catequizadoras. Que de catequizadoras não tinham muita coisa, elas eram mesmo uma busca por terras para colonizar. Os que não quiseram ser colonizados lutaram, como os Goitacá. Ou eles fugiram mais para dentro das matas ainda, como foi o caso desse lugar aqui. No ano de 1700, chega por essas bandas um capuchinho italiano. O nome dele era Francisco Maria de Todi. Esse franciscano penetrou nas florestas do sertão de Macacu, como era chamada a parte de trás da Serra dos Órgãos, de Macaé e da Serra de Boa Vista, que por essas bandas é chamada de Serra Grande. Ele foi até lá para buscar os índios guarulhos, que eram índios mais pacíficos e que queriam ser catequizados. Fez o caminho de volta, trazendo os guarulhos para fundar aqui a aldeia de Ipuca, onde os índios foram batizados. Pouco tempo depois de sua fundação, a aldeia foi transferida para as margens do Rio São João. A aldeia, ela estava aqui, e pouco tempo depois, ela foi transferida aqui para as margens do Rio São João, onde começou a ser erguida uma capela dedicada à Sagrada Família. Essa segunda aldeia ganhou então o nome de Aldeia da Sacra Família de Ipuca. A igreja só acabou de ser construída no ano de 1748, mas alguns anos depois, numa disputa de terras com os jesuítas de Cabo Frio, os capuchinhos abandonaram a missão, o Frei Francisco voltou para a Europa e a maior parte dos índios voltou para as matas. Suas terras foram então
repartidas entre alguns brancos que estavam por lá. No ano de 1761, a aldeia recebeu imigrantes europeus, que eram os colonos que vieram para essas terras para trabalharem. Em 1800, a capela acaba virando uma freguesia. Nessa época, houve um grande desmatamento na região. As madeiras retiradas das serras de Aldeia Velha iam parar lá no Rio de Janeiro, através do Rio São João. Há quem diga que tem madeira daqui, lá no Vaticano. Apesar da importância da freguesia de Ipuca, que já tinha até virado uma paróquia, e do conhecimento das ervas medicinais da Mata Atlântica, os moradores começaram a padecer sob efeito das epidemias, sendo obrigados a abandonar novamente a aldeia. Em 1801, com a aldeia quase abandonada e a igreja da Sacra Família de Ipuca em ruínas, a sede da freguesia foi transferida para a foz do Rio São João, onde já havia uma vila e já havia também a capela de São João Batista. Para essa capela de São João Batista foi levado o sacrário e a pia batismal da igreja da Sagrada Família de Ipuca. Como os moradores de lá não se davam muito bem com os de cá, pediram para que não reerguessem a igreja de Ipuca e requisitaram o título de paróquia para sua própria capela. Essa foi a origem da freguesia de Barra de São João. Entre os anos de 1802 e 1812, a freguesia da Sacra Família de Ipuca foi desmembrada mais 3 vezes para criar a freguesia de Capivari, a freguesia de Nossa Senhora das Neves de Macaé, a de Santa Rita e a de Juturnaíba. Nessa época se plantava lá arroz, feijão, milho, aipim, café, cana-de-açúcar, tinha até engenho de cana por aqui. Durante o século XIX, grandes fazendas foram construídas, mais seres humanos foram escravizados, pois eles trabalhavam de graça. Mas dessa vez foram povos tirados à força de sua terra natal, a África, enriquecendo os grandes latifundiários. Depois disso, foi um tal de muda de nome para cá, muda de novo para lá. Correntezas virou Bananeiras, que virou Aldeia Velha, que virou Silva Jardim, que virou Quartéis e que virou de novo Aldeia Velha. Existem muitas outras histórias, como o caminho do contrabando do ouro vindo das Minas Gerais, da chegada dos colonos suíços e alemães, dos ciganos. Bom, mas isso já é uma outra história. Por enquanto, ficamos por aqui, na resistência, na educação, na preservação da cultura local, lutando contra a opressão. E isso é tudo por hoje. Tchau!